Agora sim, meus alunos do primeiro ano do ensino médio, estou voltando aqui para fazer aqueles comentários, uma breve revisão sobre o que vocês aprenderam de substâncias simples e misturas, tá certo? E para que você possa fazer uma boa atividade de sala, tá bom? Vamos lá então? Olha só. Eu tenho aqui substâncias. Então são o quê? São os diversos tipos de matéria que existem na natureza e classificam-se quanto à fórmula do composto, ou fórmula molecular, né? Daí, substâncias simples. O que são substâncias simples mesmo? São aquelas representadas por moléculas formadas por átomos de um mesmo elemento químico. São eles. O2, não é a quantidade de átomos que tem aí, dois, mas é o fato de ser apenas oxigênio, um elemento químico. O3, ozônio. Então, três átomos de oxigênio ligados entre si, formando a molécula, o composto, que representa a substância ozônio. E H2, dois átomos de hidrogênio representando a substância hidrogênio. Lógico, substâncias compostas são aquelas representadas por átomos de elementos químicos diferentes, como CO2, H2O. Por quê? Nós temos carbono e temos oxigênio. Nós temos hidrogênios e temos oxigênio. Como são elementos químicos diferentes, essas substâncias, que são os tipos de matéria, são classificadas substâncias compostas. E na sequência, mistura. Olha aí. Mistura é a união de duas ou mais substâncias que apresenta uma ou mais as fases ou aspectos com suas propriedades definidas. Então, apresenta aspectos diferentes, apresenta fases diferentes. E lembrando que é muito raro encontrar uma substância isolada sozinha na natureza. Sempre ela encontra substâncias agregadas umas às outras. E, em geral, a matéria se apresenta como material e não como substância. Portanto, material é uma porção da matéria que contém mais de uma substância. Lógico, sendo assim, nós conceituamos aqui para você, no geral, o que significa uma mistura, né? Mas assim, vamos agora detalhar qual tipo, o que significa mesmo material homogêneo ou uma mistura homogênea, material heterogêneo ou mistura heterogênea. Material homogêneo é um tipo de material cujo aspecto é uniforme em toda a sua extensão. E também dizemos que material heterogêneo é um tipo de material cujo aspecto é multiforme em toda a sua extensão. Logo assim, meus caros alunos, então nós temos que, nesta aula, vocês viram sobre substâncias e misturas, porém as substâncias simples e substâncias compostas. Nós vimos misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Com isso, acreditamos que você tem condição de fazer uma boa atividade de sala. Valeu? Então, boa sorte para você, mas fique sabendo que logo em seguida voltaremos para fazer os devidos comentários. Boa sorte para você e voltaremos já já.
E aí, meu caro aluno, você resolveu aquela atividade de sala, então deve estar tranquilo aí, né? E aguardando o comentário para saber se o que você realizou se está totalmente correto. Não é isso mesmo? Vamos lá na telinha agora para você ver lá, olha. Aqui diz o seguinte, olha só. Nós temos o seguinte. O gás carbônico, que é CO2, a água, H2O, cloreto de sódio, NaCl, e metano são exemplos de quê? Será que são exemplos de material heterogêneo? Espera aí, gente. Tem mistura aqui no ambiente? Eu estou mostrando aqui as substâncias. CO2, água, NaCl, CH4. Substâncias compostas. Ah, sim. CO2 é formado por carbono e oxigênio, água, hidrogênio e oxigênio, cloreto de sódio, NaCl, e metano, CH4. Compostos bifásicos, não. Se fosse bifásico, eu estava trabalhando com misturas. Substâncias simples, não. Por quê? Porque são aquelas que apresentam apenas um tipo de um elemento químico na fórmula. Material homogêneo, falou em material homogêneo, estou falando em mistura. Portanto, a resposta certa para essa questão é exatamente letra B, substâncias compostas, porque eu falei para vocês, carbono e oxigênio, elementos químicos diferentes, substância composta. Água e álcool e hidrogênio, também NaCl, sódio e cloro, carbono e hidrogênio para o metano. E aí, mesmo assim, vamos lá nos comentários? Claro! Então, a resposta, alternativa B, onde dizemos que todas as substâncias dessa questão são compostas, porque são formadas por mais de um elemento químico no composto. CO2, carbono e oxigênio, água, hidrogênio e oxigênio, cloreto de sódio, NaCl, metano, CH4. Então, o que acontece? Diante disso, você não tem mais dúvida, né, meu caro aluno? Pode vir questões sobre substâncias simples e compostas que você não vai errar mais nenhuma, tá joia? Convido você agora para aquela questão de número 2. E olha só a questão de número 2. Em qual das sequências abaixo estão representados um elemento químico, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? E aí, você tem que entender, quando o símbolo do elemento está somente o símbolo, está representando um elemento químico, sim. Quando eu tenho um elemento químico ligado a outro, como H2, Cl2, etc., eu tenho eu tenho exatamente uma substância simples. E se eu tiver mais de um elemento químico na fórmula, eu tenho uma substância composta. Olha aí, então. Letra A. Letra A é o quê? Elemento químico, substância simples ou composta? H2, substância simples, Cl2, substância simples, O2, substância simples. Letra B. H2, substância simples, neônio, elemento químico, e H2O, substância composta. Mas veja a sequência, quando a gente fala respectivamente, tem que respeitar a sequência. Qual é a questão que tem? Um elemento químico, uma substância simples e uma composta. Ótimo. Na letra C, eu tenho o quê?
substância simples, substância composta e um elemento químico que é o hélio. Na D, substância composta, substância simples, substância simples. E sobrou a letra E, aonde eu tenho elemento químico, cloro, Cl, o símbolo do elemento químico. N2, substância simples formada por átomos do mesmo elemento químico. Substância composta, HI, ok? Onde nós temos hidrogênio e iodo. Logo, sendo assim, se você assinalou a questão, a letra E, parabéns, porque esta é a verdadeira questão ou alternativa correta. E eu procurei revisar passo a passo pela importância do assunto que vocês vão lá futuramente. Nós vamos falar sempre em substância, em material, em matéria, para que você não confunda, ok? Substância simples composta, misturas homogêneas e heterogêneas. Então, olha aí o comentário. Elemento químico, cloro. Então, é exatamente o cloro como elemento químico. Substância simples, N2, né? O nitrogênio, porque é formada só por átomos de nitrogênio. Molécula formada por um átomo só, ou seja, não por um átomo só, por átomos de um só elemento químico. E a composta? HI, porque uma molécula formada por mais de um elemento químico. Então, meus caros alunos, espero que vocês entendam a preocupação de nós como professores para que aprender química, né, tem que ter muito embasamento teórico, tem muita fundamentação teórica e esquecer a decoreba, né? Porque decorar, você sabe hoje, não sabe amanhã. Mas quando você aprende de verdade, você então jamais esquece e vai aumentando o nível de conhecimento cada vez mais através da química. Tá joia? Sendo assim, agora vamos lá onde se liga no Enem. Ah, que legal, hein? Aqui no Se Liga no Enem nós temos o seguinte. Considere os sistemas abaixo. Sistema 1, lembre, formado por água e óleo. Como você tem sempre mais de uma substância diferente, então nós chamamos isso de mistura, né? A união entre elas. No 2, areia e álcool. No 3, água e sal de cozinha. O que é isso? Cloreto de sódio. 4, água e álcool, né? 2, areia e álcool. E no 4, água e álcool. E no 6, gás carbônico. O que é que se pede? São 5 sistemas diferentes, 5 misturas, e que você vai assinalar a alternativa que apresenta apenas sistemas homogêneos. E eu posso confessar a você que dentro desses 5 sistemas, a maioria nós já comentamos durante a aula, não é isso? Então, olha aí. Qual a alternativa que apresenta apenas sistemas homogêneos? Vamos lá, olha. Será que o sistema homogêneo é o I3? 1 e 3, água e óleo é homogêneo? Água e sal de cozinha é homogêneo? Olha aí. Água e sal de cozinha, tudo bem. Mas água e óleo não é homogêneo. 1 e 2. Então, 1 e 2. Água e óleo, areia e álcool. Então, como água e óleo não é homogêneo, é heterogêneo, então a letra B foge. Letra C, 3 e 5.
3 água e sal de cozinha, tudo bem? Olha lá. 5 gás de carbono e oxigênio. Não é? Aliás, isso na letra C, 3 e 5. Na letra D, 3, 4 e 5. Olha lá, está pedindo sistemas homogêneos. 3 água e sal de cozinha. 4 água e álcool. E gás carbônico e oxigênio. Tá joia? Letra E, 1, 3 e 4. Então aí, diante do que vocês viram, diante do que foi comentado, qual poderia ser a resposta correta? A letra D. A letra D fala 3, 4 e 5, né? 3, 4 e 5. Todos eles são homogêneos. É verdade que lá na letra, olha aí, na letra C diria 3 e 5. Bom, 3 e 5 são homogêneos. Mas acontece que a letra D citou mais um. 3, 4 e 5. Por isso que a letra D foi a verdadeira campeã de resposta. Por isso foi considerada a alternativa correta. Agora, vamos lá no comentário? Exatamente por isso. Sistema homogêneos, água e sal de cozinha. Então, você dissolve certa quantidade de álcool, de sal de cozinha, por exemplo, 35 gramas de sal de cozinha e 100 ml de água. Como vocês viram, coeficiente de solubilidade. Aí, água e álcool. As bebidas alcoólicas, água e álcool. Mas você não diferencia nem que é álcool, nem que é água. Gás carbônico e oxigênio, você também não diferencia, tá certo? Portanto, apesar de lá na questão existir opção de que dois sistemas eram homogêneos, mas existia mais um sistema que também era homogêneo. E aí, por isso que nós garantimos aqui a alternativa com a alternativa D como a resposta correta. Ok? Então, visualizando aí, meu caro aluno, olha só, eu estou fazendo vários comentários, porque na próxima aula, a aula de número 7, é muito necessário que você tenha conhecimento completo do que seja substâncias simples, do que seja substâncias compostas, do que seja mistura homogênea, do que seja mistura heterogênea. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com técnica de separação, ou seja, processos de como separar as misturas, ok? Lembre que toda mistura, como é uma mistura, não ocorre reação química, esses componentes, eles podem ser separados. Você toma café, o café você não dissolve na água, como é que você separa? Você separa por filtração, não é verdade? Você tem o feijão e tem pedra no feijão. Você vai fazer como? Você vai peneirar e você vai separar a pedra do feijão. Você tem processo de catação. Então, você tem o cabelo e você tem piolho no cabelo. Você que usa que técnica? Você vai catar, você vai tirar o piolho e vai deixar o cabelo. Então, nós estamos falando aqui do conteúdo da próxima aula, que é muito importante você ter aprendido sobre substâncias simples, compostas, misturas homogêneas e heterogêneas, ok? Fique ligado e até a próxima aula.